Então hoje a gente vai falar, né, nosso conteúdo de geografia aí, e a gente vai falar sobre urbanização, né, o processo de desenvolvimento nas cidades, tá? A gente falou sobre a zona rural, agora a gente vai falar sobre as cidades e como aconteceu esse desenvolvimento urbano, tá? Vamos lá então, apostila. Urbanização. Então a gente sabe que esse processo de urbanização ele aconteceu de forma lenta para alguns lugares e de forma muito rápida para outros lugares, tá? A urbanização ela é marcada por todos os processos que tornam o desenvolvimento de uma cidade possível. Depois das revoluções industriais, esse processo de urbanização teve uma aceleração, né? Nos países desenvolvidos, essa aceleração foi muito mais rápida e muito mais eficaz do que, por exemplo, nos países, né, subdesenvolvidos ou, né, em crescimento. Mas é importante sempre ressaltar que, desde os primórdios, a humanidade sempre procurava, né, desenvolver comunidade, tá? Então, os nômades, que eram povos que viviam de lugar em lugar, eles não tinham moradia fixa, porque eles procuravam solo fértil, né, água para poder mexer com a agricultura, e aí eles iam mudando conforme a terra ia enfraquecendo. Então, eles iam indo de lugar em lugar. E depois que começou o processo, então, de se fixar em um só lugar, eles sentiram a necessidade, então, de outras características próprias de cidade, que é a troca, o comércio, né, a rentabilidade, a economia. Então, isso fez com que as pessoas começassem a morar em sociedade, em grupos, formando assim as primeiras vilas, as primeiras cidades, e assim como a gente conhece hoje as grandes metrópoles. Esse processo de urbanização, né, na sua grande maioria, ele tem funções política e administrativa. Função política, né, cada lugar, tanto o município, quanto o estado, quanto a região, ela desenvolve atividades específicas daquele lugar para poder arrecadar bens econômicos. Então, nós temos cidades turísticas, né, nós temos cidades de minério, né, nós temos cidades comerciais, industriais, que é o foco do tipo de comércio que se desenvolve mais naquela economia daquele lugar, o que faz movimentar a economia, né? Por exemplo, nós, Peixoto, nossa cidade é uma cidade que trabalha com a extração mineral, tá? Então, a maioria de todo o dinheiro, toda a renda da nossa cidade vem do garimpo. As pessoas vivem disso aqui, né? É isso que faz o nosso comércio funcionar, é isso que faz, né, as famílias terem dinheiro para se sustentar. Então, nossa cidade, ela vem então de extração mineral. Mas tem algumas que são portuárias, né, outras são industriais, como São Paulo, Rio de Janeiro, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Ali na página Decadência da Ascensão das Cidades, na página 450. Então, a gente sabe que até o século XVI, XV, XVI, as cidades não tinham tanta importância assim. Após a primeira Revolução Industrial e com a chegada do capitalismo, que é este bem econômico que rege, né, o crescimento individual e econômico cada vez maior, ele protege o consumismo, né? Ele quer que as indústrias se desenvolvam, a privatização. Então, assim, o capitalismo ele impulsiona as pessoas a quererem ter sempre mais, tá? E isso fez com que, né, essa economia vinculada à necessidade de isso acabar acontecendo dentro de uma cidade fizesse que o nosso processo de urbanização começasse a acelerar, né? E essa aceleração após a segunda Revolução Industrial, ela foi muito rápida. Se a gente for pegar Brasil, a gente falar ali da região sudeste e da região sul, a região sul ela foi a primeira a povoar por conta de que a colonização do Brasil começou por ali, certo? Então, muitos moradores, né, de outros países começaram a vir povoar primeiro a região sul, depois foram se espalhando, foram subindo, né, para o restante do país. A região sudeste não foi isso, não foi questão de colonização. A região sudeste foi questão de localização geográfica, polo, e também
foi o desenvolvimento industrial. São Paulo, então, porque tinha grandes extensões de terra, em São Paulo foram desenvolvidas as primeiras grandes fazendas de cana-de-açúcar e de café. Então, por isso que São Paulo desenvolveu primeiro, porque as primeiras grandes fazendas de monocultura de plantation estavam localizadas nas terras da região sudeste. E por isso as primeiras indústrias também foram levadas para lá. E isso fez com que, então, esse crescimento industrial dentro da região sudeste fosse muito rápido e que as pessoas fizessem o êxodo rural, né, que foi um fenômeno aí na história, e saíssem então do campo para morar na cidade. Aí a gente fala de um outro assunto. Será que essas cidades estavam preparadas para receber tanta gente? Não estavam, né? Não estavam e não estão até hoje. A gente percebe através das notícias, né, de deslizamento de terras, pessoas que não têm onde morar, pessoas que moram na rua, ou seja, desemprego. Então as cidades elas não estavam prontas para esse desenvolvimento tão rápido, mas ele aconteceu, certo? É igual lá na sua casa quando você engravida e de repente você descobre que está grávida de quadrigêmeos. Você tá pronto? Você não tá. Você tem estrutura na sua casa? Você não tem. Mas aí você vai dando um jeitinho. Assim aconteceu com a urbanização. Foi se dando um jeitinho. Vamos tirar pelo nosso município hoje. O que se vê? Que a política hoje é uma política podre, né? Por quê? Porque se começa do visual, não do essencial. Hoje, a primeira coisa que Peixoto precisaria era um alargamento nas suas ruas e a rede de esgoto, para depois o asfaltamento. Que adianta você fazer essa casquinha de ovo se depois na primeira chuva o trem vai encher de água e vai sair tudo de novo e o dinheiro público já foi investido nisso? Se não tem rede de esgoto para onde essa água escoar, não adianta fazer asfalto. Esse asfalto não vai ter durabilidade. Entendeu? Vai alagar a casa das pessoas, por quê? Porque o asfalto não tem caído, a água suga, né? A terra suga a água, o asfalto não suga a água, né? Então, assim, é uma política subjetiva, não objetiva, né? O objetivo não é resolver o problema, o subjetivismo é fazer com que as pessoas acreditem que eu estou fazendo alguma coisa, entendeu? É trabalhar o subconsciente, a forma de pensar, ele está trabalhando. Está trabalhando errado. Então são poucas pessoas que têm essa consciência. Está jogando o meu dinheiro fora. Porque o dinheiro que é investido nas obras é nosso dinheiro. É o dinheiro do imposto do feijão, do arroz, do IPTU, do documento do carro. É o nosso suor que está sendo jogado fora. Entende? Então política não é brincadeira. As pessoas levam na brincadeira. Isso tudo que acontece nesse processo eleitoral, para mim, é um teatro muito lindo que as pessoas fazem e os outros acreditam. Entende? A maioria, e o que eu fico mais triste é que a maioria dos personagens são bobos da corte, que ainda acabam acreditando em certas pessoas. Em todos, na verdade, não vamos nem colocar, né? Hoje em dia a política é uma coisa muito suja. Precisava ter uma mudança igual na justiça brasileira, sabe? Ter uma mudança que viesse lá das entranhas, lá de baixo, sabe? Isso, no caso lá é lá de cima, né? Mas digo que venha da formação mesmo, né? Do núcleo, tá? Então esse processo industrial, ele foi de suma importância para o desenvolvimento econômico dos países. Quanto maior índice de industrialização que um país tem, mais rico esse país é. Hoje o que mais dá lucro é a industrialização. Você compra matéria-prima barata de países como nós, produz o produto e vende ele pelo triplo do preço. Por isso nós temos tantas transnacionais dentro do nosso país. Porque essas empresas vêm para cá, se instalam aqui, mas o polo dessa empresa é lá nos Estados Unidos, é na China, lá é a matriz. Aí eles vêm para cá, eles usam a nossa mão de obra que é barata, a nossa matéria-prima que é barata, mas a etiqueta é da onde? É de lá. É dos Estados Unidos, é da China. E aí a gente usa um produto e fala, olha, eu estou usando o produto da Nike. Mas esse produto foi produzido aqui no nosso país, com a nossa matéria-prima, com a nossa mão de obra, mas o selo é de lá. Isso é globalização. Isso é tornar um produto mundialmente conhecido, né? Coca-Cola. Né? Então, assim, esse processo que faz a nossa economia crescer. Infelizmente,
nós precisamos vender matéria-prima, porque nós não temos investimentos em indústrias, né? Então nós precisamos bater matéria-prima. E se a gente não vende, a gente sente, né? Nossa economia já... Para a exportação de carne, nossa economia já sente. Parou a exportação de soja, nossa economia sente. Por quê? Porque a gente vende isso, matéria-prima. Né? Hoje nós somos o terceiro maior exportador de carne do mundo. O mundo todo, o Brasil é o terceiro maior exportador de carne. E a gente paga o dobro combustível, nós, o Brasil, nós criamos o etanol, nós. Biodiesel foi uma coisa feita aqui no Brasil. Depois que o mundo pegou a ideia e começou a produzir, mas nós começamos, nós fomos os pioneiros. Hoje nós pagamos quanto pelo nosso combustível? Fez alguma coisa. Né? Então assim, vai no Paraguai, você compra acho que o etanol nem tá acho que tá menos ainda de R$1. A gasolina tá 2 e pouquinho. Nós pagamos quase 5 aqui. Então é uma coisa que a gente produz. É que nem a soja a gente vendeu a ideia, você entendeu? A gente vendeu a ideia. Vendeu não, a gente deu. Né? Quer, povo? Oh, que ódio. Né? Trouxa demais. Aí nós temos, nós temos aí dentro da urbanização a divisão dos locais, tá? Então nós temos sítios urbanos, que são aquelas cidades históricas, né? Que marcaram algum tempo aí na história e hoje são cidades que são usadas para visitação, né? Que servem para turismo. Temos as cidades planejadas, que são as cidades projetadas, que antes da cidade surgir alguém faz um projeto e aí não, a cidade vai ser assim, desenhada desse jeito, vai ter esse projeto. E a cidade cresce dentro daquele projeto. Claro que nunca segue o projeto original 100%, mas pelo menos ela tem um projeto, né? Nós temos a rede urbana, que é onde acontece todo o processo de comercialização de uma cidade, né? E a conurbação, que é um crescimento horizontal, tá? A conurbação é quando uma cidade cresce mais de um lado do que do outro. Quando há um exagero de pessoas no mesmo local, enquanto outros locais da mesma cidade ou do mesmo estado são vazios demográficos. Isso é uma conurbação. Inchaço urbano é quando há muita gente morando naquele local. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro são considerados, né, locais com inchaço urbano, tá? E a macrocefalia urbana é quando há vazios demográficos, como por exemplo a região norte, né, o Amazonas. Poucas pessoas morando em uma extensão de terra muito grande. Tá? Aí nós temos os tipos de cidade aí, que são as político-administrativas, como Brasília, que é quem comanda o país todo, né? Temos as cidades religiosas, como Aparecida do Norte, né? Que o que rege a economia da cidade é a questão religiosa. Temos as turísticas, são as praias, as cidades aí, né? Com praias, litorais, né? Região nordeste tem muito. Temos as cidades portuárias, que tem onde a chegada e saída de mercadorias através da navegação, onde tem os portos, né? Nós temos aqui em Santarém, né? Temos as industriais, que o foco é o desenvolvimento industrial, né? E temos as de múltiplas funções, que é aquelas cidades que seu desenvolvimento é através do comércio, através da mineração, através da indústria. Então tem vários tipos de coisa, de atividades que vão desenvolver a economia daquele lugar. Depois, metropolização é o processo de formação das metrópoles. Metrópoles, né, são aqueles locais com habitantes, muitos habitantes, tá? Acima, se eu não me engano, de 500 mil habitantes, né? Então, essa junção, essa maioria, essa quantidade de gente é que faz um lugar se tornar uma grande metrópole. Hierarquia urbana, a posição de uma cidade definida pelo seu grau de polarização, a importância que esse lugar tem. Então ela vai dizer se essa cidade vai comandar ou não, tá? Aí isso é dividido em metrópoles regionais, metrópoles nacionais, metrópoles globais. Metrópoles regionais é quando aquele local, por exemplo, aqui dentro da região centro-oeste, quem que é a nossa metrópole aqui dentro da nossa região, né? Fala de Sinop, mas Cuiabá, né? Que é a capital do estado. Então, quando você fala em uma metrópole regional, a gente fala de Cuiabá. É lá que tem as assistências médicas mais desenvolvidas, é lá que a gente, entendeu? Movimento de gente, movimento de empresas. Então, lá é o foco. Sim. Se fosse pra gente falar de uma metrópole nacional aqui dentro do nosso país, a gente fala de São Paulo,
Rio de Janeiro, pela potência industrial, pelo desenvolvimento industrial que tem lá. E se a gente fosse falar de uma metrópole global no mundo, porque aí quando fala de global a gente fala do mundo todo, né? Hoje a gente fala muito da China, né? Tem esse destaque internacional. Hoje não se foca nem tanto mais nos Estados Unidos. Quando se fala em desempenho científico, tecnológico, econômico, a gente lembra logo China, tá? Então, assim, essa questão das metrópoles é pela importância que aquele lugar tem em determinado local, tá? Então, por isso que ela é classificada em metrópole regional e cada país tem as suas, tá? Metrópole regional, metrópole nacional, metrópoles globais. Se a gente for ver dentro do Brasil, qual que é a metrópole global, aquela que tem mais contato com outros países, a gente fala de São Paulo, tá? É a nossa metrópole global dentro do Brasil. É ela que faz esse comércio de... Meu Deus, como é que a palavra some assim aqui? Vai ser Brasília, né? Mas Brasil é como comércio não, né? Como polo de indústria. Em relação, se fosse pra gente pensar, mas ele realmente foi construído pra isso. Sim. Ter o Estado que se anda com as próprias pernas e que consegue e sustenta o país. E não é, né? Não as importações e as exportações. Então, o dono desse local é São Paulo, o estado de São Paulo, né? Que trabalha com o maior índice de importação e exportação em contato com o mundo todo. Ok, vai ter as megalópolis, é a junção de duas grandes metrópoles, tá? As megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, então são, né? E cidades globais são aquelas cidades que, igual eu falei, tem esse contato direto com o mundo todo. São cidades que têm desenvolvimento econômico, industrial e que conseguem fazer essa transmissão de conhecimento entre todos os países do mundo, tá? Contatos. E aí chega nas atividades de vocês aí.